Essa notícia aqui passou batido porque a mídia não tem interesse em alardear os pontos negativos das privatizações. Mas vejamos aqui, esse jornal, o Jornal Extra, que pertence ao Jornal o Globo lá do Rio de Janeiro, e diz que refinaria privatizada suspende abastecimento de navio. O que isso significa? Vejamos. Mal começou a operar a nova administração da refinaria de Mataripe. Como agora se chama a refinaria Landulfo Alves, a RELAM da Bahia, deixou sem combustíveis os navios da região e não há previsão de retomada de abastecimento. Ou seja, os estados ali do Nordeste e outros estados que recebem fornecimento da refinaria Landulfo Alves vão ficar em maus lençóis e ainda há o risco de aumento do preço. Agora imaginem só, esta é só uma das 8 refinarias que a Petrobras anunciou para a privatização. No total são 13. E justamente que esse pessoal só quer, esse pessoal que compra ou que compra de graça, não é? Só quer o filé mignon. E imagine como é que vão ficar as outras privatizadas, companhias, refinarias privatizadas. Mas, de qualquer maneira, vamos examinar o que é que significa a privatização, não só de uma refinaria, mas como, enfim, empresas estatais de uma maneira geral. E a notícia aqui explica, não é, que a Acelen, o que é a Acelen? A Acelen é a administradora que atualmente é a executiva da companhia, porque a Petrobras já era no caso, não é? Então, essa Acelen é controlada pelo Fundo Mubadala dos Emirados Árabes. A gente sabe que os Emirados Árabes não têm tanto dinheiro para comprar refinarias pelo mundo afora e sabe que ele é apenas uma testa de ferro, não é? Desses fundos de investimentos, estes sim poderosíssimos, que compram governos, que compram, não é, mídia, compram ONGs, etc. E fazem a opinião pública, a chamada opinião publicada. Então diz aqui que ela assumiu, né, a Acelen assumiu no dia 1º de dezembro as operações da antiga RELAM e do terminal Madre de Deus, vendidos pela Petrobras. O combustível para navios deixou de ser fornecido no mesmo dia. Vocês viram só, né? No mesmo dia da venda já deixou de ser fornecido o combustível. Na véspera, a Petrobras teria anunciado formalmente a interrupção, o que pegou de surpresa as operadoras do setor marítimo. Mas antes de a gente se aprofundar nesse material do Jornal Extra do Rio de Janeiro, a gente vai verificar primeiro como é que está atuando o governo Bolsonaro para privatizar não só a Petrobras, como outros setores chaves da economia. Então, o Le Monde Diplomatique, na sua edição para o Brasil, diz que privatizações das refinarias, regulação do Estado, a tragédia brasileira. Aí diz que se até no Reino Unido, berço das práticas neoliberais, as privatizações e a regulação têm perdido legitimidade em virtude de sua baixa efetividade, qual seria o motivo que tem levado o governo Bolsonaro e os economistas de mercado brasileiro a continuarem defendendo a mesma retórica de 40 anos atrás? Aqui só fala no governo Bolsonaro, mas a gente sabe que o Bolsonaro está sendo pressionado, não é? Ou melhor, está sendo chantageado
para vender essas companhias todas. E se ele recuar, ele, logicamente, não será derrubado, mas ficará no governo por um fio. Então, digamos, a redução da atuação do Estado brasileiro na economia por meio da venda de ativos públicos e das privatizações de suas empresas tem sido alardeada pelo governo Bolsonaro como o caminho do nirvana para o crescimento econômico e o desenvolvimento social. Desde o início desse governo, até fevereiro de 2020, já foram vendidos ativos no valor de 134,9 bilhões. Isso aqui de reais. Só que aqui não está incluído o preço dessa refinaria, que teria ficado por 1 bilhão e pouco. Desse total, somente a Petrobras foi responsável com 70,3 bilhões de reais, em virtude da privatização de suas empresas subsidiárias, BR Distribuidora, TAG, Liquigás, Belém, Bioenergia, entre outras, e das vendas de campos de produção de petróleo e gás, Enxova e Pampo, Tartaruga, Verde, Pargo, entre outros. O governo Bolsonaro pretende avançar muito mais no processo de privatização com a venda dos Correios, da Eletrobras e de subsidiárias da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e da Petrobras, que pretende vender 8 de suas refinarias. Na realidade, já tinha vendido, não iria vender, né, porque a notícia é um pouco atrasada, porque ela acabou vendendo a RLAM. Então, quais eram essas 8 refinarias? A RENEST, tem a RLAM, que acaba de ser vendida, Reparar, Refap, Regap, Reman, Lubinor e Six, que representa cerca de 50% do parque do refino. Ora, a gente sabe que a coisa que mais faz um país dependente é justamente o refino. E eles estão pegando essa nossa capacidade de refinamento de petróleo para entregar para as multinacionais. E o que é que acontece? Essas multinacionais acabam esquartejando as suas refinarias e vendendo para ninguém sabe para quem exatamente. E aquilo vira uma bagunça total, como comprovam, né, as vendas e as privatizações aí mundo afora, inclusive na Inglaterra. Mas voltando aqui ao caso da privatização da primeira refinaria da Petrobras. O que aconteceu? Descaso e pedido de intervenção. Além da interrupção do abastecimento de bunker, que afetou abruptamente suas atividades, o setor teria ficado sem resposta nem satisfação alguma por parte da Acelen, que é a nova administradora da refinaria. A entidade que representa as companhias de navegação informou à Agência Nacional de Petróleo, Gás e Combustível que não conseguiu fazer contato com a nova controladora da refinaria por mais de uma semana após o começo do problema. Claro, aí tem de perguntar para o guarda. Sem comunicação com a refinaria, o Sindicato de Agências de Navegação do Estado da Bahia, Sindinave, procurou a agência para pedir intervenção, segundo o documento datado de 8 de dezembro, contando os prejuízos. Após ouvir Petrobras e Acelen, a Agência Nacional do Petróleo solicitou na última sexta-feira ao Sindinave que informasse a quantidade de empresas afetadas, bem como o aumento de custos e todos os seus prejuízos. Diante da urgência do assunto, é importante que a resposta do Sindinave seja encaminhada o mais breve possível a essa agência, Agência Nacional do Petróleo, também praticamente lavando as mãos.